Eu vou te contar agora como eu descobri o maior tesouro que alguém pode ter na vida ao ler um livro. Era uma quinta-feira santa à noite e eu peguei um livro que era do meu avô e nesse livro estava, quando eu abri a página, estava falando exatamente da morte de Jesus. Até então, eu comemorava a morte, o nascimento de Jesus, mas não questionava, né? Não entendia o porquê dele ter nascido, o porquê dele ter morrido. E nesse livro explicou totalmente o motivo daquela morte. Por que que eu estava naquela quinta-feira santa, né, relembrando ali a morte de Jesus. E no livro ele começou no início, desde o Jardim do Éden. No livro explicava assim, que Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito e colocou no Jardim do Éden para lavrar e para guardar o Jardim do Éden. E Deus deu todo o domínio sobre o homem, menos o poder de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse o homem não poderia tocar. E o homem, né, na sua rotina ali com a sua mulher, Adão e Eva, né, no jardim, apareceu de repente uma serpente. E a serpente tentou Eva justamente naquilo que ela não poderia fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa tentação de querer parecer, de querer ser igual a Deus, Eva caiu na tentação e, através deste pecado, da desobediência, entrou o pecado no mundo. E esse pecado trouxe as consequências que nós conhecemos hoje. Nós herdamos o pecado de Adão, nós somos pecadores, nós adoecemos, nós somos maus, nós morremos, o mundo está o caos. Por quê? Porque o homem, desde o começo, ele não obedeceu a Deus, ele preferiu desobedecer a Deus. Mas no livro também conta que lá no próprio Jardim do Éden, Deus também fez uma promessa, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente, Apocalipse diz que representa o diabo. E na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, no tempo certo, Jesus, nascido da Virgem Maria, veio a este mundo. Quando nós podemos entender assim, por que que Jesus teve que vir? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, nós herdamos a morte eterna. E uma das principais causas da morte eterna é a separação de Deus. Então, Jesus, quando veio, ele, com a sua vida, ele pagou a morte que era destinada a mim e destinada a você. A morte eterna, a separação de Deus para sempre. Eu não poderia morrer naquela cruz, você não poderia, ninguém que nasceu aqui nessa terra poderia morrer naquela cruz, porque todos aqueles que nasceram aqui nessa terra, nós fomos contaminados pelo pecado de Adão. Nós já nascemos pecadores, nós não somos pecadores porque bebemos, porque matamos, porque roubamos. Nós já somos pecadores, nós já nascemos com o pecado, nós já temos isso dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus achou graça, né, aos olhos de Maria. Maria achou graça aos olhos de Deus e Deus, através do Espírito Santo, né, foi concebido no ventre de Maria, Jesus Cristo. Então Jesus teve que nascer, porque se ele nascesse, né, entre José e Maria, na concepção normal que nós conhecemos, ele nasceria, né, seria contaminado pelo pecado, mas através do Espírito Santo, Jesus ele veio sem pecado algum. O único homem sem pecado que pisou aqui nessa terra foi Jesus. E ele, a missão dele seria morrer naquela cruz para, através dessa morte, nós pudéssemos, através dele, voltar a nos chegar a Deus. Então a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo, nasceu no tempo certo, cumpriu o seu ministério aqui nessa terra. Ele ficou, né, além dos seus anos de vida, ficou 3 anos e meio aqui pregando, cumpriu o seu ministério, até chegou ao ponto de morrer naquela cruz. Então, quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu porque os soldados, alguém acusou, ele morreu porque ele se entregou por amor a mim e por amor a você. E naquela morte, quando ele morreu, aquela morte que era destinada a nós, essa morte trouxe, através de Jesus, a reconciliação com Deus. Então, quando eu estava pensando, né, naquela sexta-feira santa, por que que Jesus morreu? Quando eu entendi esse todo, né, por que só ele poderia ter feito isso, eu entendi, né, o significado
do que é a graça, do que é a salvação. E quando eu entendi isso, que só Jesus poderia ter feito isso por mim, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pesquisar mais sobre Jesus, a entender mais sobre Jesus, porque para mim até então, Jesus era só mais um, né? Tinha Pedro, João, fulano e Jesus. Mas quando eu entendi essa história de que somente ele poderia morrer naquela cruz e o porquê dele ter vindo, eu entendi, eu passei realmente, né, a entender quem era Jesus e o que ele fez por mim. E entender realmente o que é a graça na nossa vida. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler o Evangelho, que eu comecei a ler, né, a história de Jesus, eu passei a entender que a Bíblia fala, o centro da Bíblia toda é Jesus, aponta para Jesus. Quando eu li o versículo de João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu entendi que nós não podemos ir a Deus a não ser através de Jesus. E lá em Timóteo também diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando a Bíblia diz também, né, que se nós nos arrependermos do nosso pecado, como eu já disse, não é o pecado de quem mata e rouba, é o pecado que nós já nascemos com ele. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, confessamos a ele como Salvador, ele se torna o nosso Salvador. E a partir daí nós nos tornamos filhos de Deus. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós recebemos a salvação. E a salvação ela é algo simples, ela não é algo assim que eu posso fazer alguma coisa por ela. Jesus já fez e ela vem pela fé. A salvação é pela fé. Lá em Atos 4:12 fala que em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus. Então, quando eu me arrependi dos meus pecados, aceitei Jesus como Salvador, eu comecei a estudar sobre Jesus, né, a entender realmente como que é essa vida com Cristo. Eu recebi, na verdade, o verdadeiro sentido da vida. Através de Cristo, eu consegui, né? Eu tive paz, eu tenho paz, eu tenho liberdade, eu sou curada, sou filha de Deus. Jesus completou realmente uma obra completa na minha vida. E através disso, né, através de Jesus que eu vivo por ele hoje. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu vivo Jesus em todos os momentos da minha vida. Como Paulo falou, para mim o viver é Cristo. Eu convido você também, que você que assistiu esse vídeo até aqui, também a entregar a sua vida para Jesus, a se arrepender dos seus pecados, a confessar Jesus como Salvador, viver para ele, que você vai ver como sua vida vai transformar. Nós não passamos aquela vida fácil, maravilhosa. Não é assim que é como é pregado muitas vezes, não é assim. Mas é uma vida onde você tem paz, onde você tem esperança, onde você tem alegria completa. Então, como eu falei, a partir daquele dia que eu comecei a ler aquele livro, que eu entendi realmente quem é Jesus, que eu a encontrei realmente, né, esse tesouro precioso, que a Bíblia diz que ele é a pérola de grande valor. Eu conheci Jesus através da leitura dos livros, para você ver como que alguém escrever sobre um conhecimento, alguém escrever sobre isso, como é importante você escrever sobre aquilo que você está passando, sobre sua fé, sobre tudo aquilo que você, né, tem dentro de você e principalmente sobre Deus. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo e espero também que você tenha entendido o porquê de Jesus ter nascido e o porquê de Jesus ter morrido. A grande causa disso tudo foi por amor a nós.